Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Pessoal, Leonardo Jardim que manda recado aos críticos após a vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza. E ele também que invadiu entrevista de volante e revelou previsão. E tem o pendurado do Cruzeiro, passa ileso contra o Fortaleza e podem jogar contra o Palmeiras. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor, notícias de forma simples, descomplicadas, daquele jeito bem facinho, bem maroto, para você ficar por dentro de tudo que está rolando na Toca da Raposa. Então, bora lá, cola comigo de mais uma resenha. Pessoal, o nosso mister, Leonardo Jardim, que celebrou mais um resultado positivo ontem, diante de mais de 40 mil pessoas no Gigante da Pampulha, o Cruzeiro venceu Fortaleza por 1-0, Resultado aí magrinho, mas que vale são os 3 pontos e teve gol do Christian. Pessoal, e na coletiva pós-jogo, Leonardo Jardim foi direto sobre alguns questionamentos que a equipe estaria caindo de rendimento. Ele até apresentou números para discordar dessas críticas. Isso tem relação com a série com alguns jogos sem vitórias. E ele reforçou a importância de valorizar o que vem sendo feito no Cruzeiro. Que o Cruzeiro, que é um dos melhores times desta competição, pessoal. Estamos só atrás dos 2 maiores copeiros dos últimos anos, que são Palmeiras e Flamengo. E a vitória deixa o Cruzeiro com 56 pontos e muito pertinho de confirmar seu grande objetivo, que é a vaga para a Copa Libertadores da América de 2026. Leonardo Jardim, tanto ele como Pedro Júnior, os jogadores, Pedrinho BH, deixaram claro que o objetivo principal dessa temporada é a classificação para o Libertadores 2026. Aí ano que vem são uma nova temporada, novos objetivos, mais reforços, mais encorpar aí o elenco, e aí vão ser outros objetivos que serão traçados. Mas de momento a Copa Libertadores é prioridade. E em clima de descontração na zona mista, Leonardo Jardim, após a vitória aí sobre o Fortaleza, invadiu a entrevista do nosso volante Christian, autor do gol da vitória aí do Cruzeiro. Lembrando, que Cruzeiro e Fortaleza mediram forças aí pela 29ª rodada do Brasileirão. E na conversa, com Jardim, o jogador revelou uma previsão feita pelo treinador antes da partida. O volante, que sofreu com uma fadiga muscular na última semana, retornou contra o Atlético Mineiro e fez seu 2º jogo seguido como titular diante do Fortaleza após a sua recuperação. E ainda na zona mista, Christian destacou que Jardim cantou a pedra, vamos dizer assim, cantou a pedra para ele na pré-eleição. De acordo com Christian, Leonardo Jardim falou sobre as características dos jogadores que estiveram em campo no duelo pela 29ª rodada. E o Cruzeiro que veio com um time bastante modificado, em relação à equipe que enfrentou o Atlético Mineiro. Leonardo Jardim utilizou Cauã Moraes e Kênio Arroio, ambos por opção técnica. Foi justamente de uma bela jogada do equatoriano, que saiu o gol da vitória do Cruzeiro dos pés de Christian. E olha o que ele disse, abre aspas, ele já tinha comentado na pré-eleição, pediu para que eu pisasse na área que eu ia marcar, porque tinham jogadores como o Arroio, o Cauã Moraes, que definem a jogada muito bem. Jogadores que têm como características o 1 para 1. Então ele falou que hoje ia sobrar uma bola para fazer o gol. Hoje eu estava bem posicionado e consegui efetuar de melhor forma. Fecha aspas, disse aí Christian na zona mista. Lembrando, pessoal, que com o resultado o Cruzeiro segue na 3ª colocação com 56 pontos. À frente do Cruzeiro estão o Flamengo em 2º com 58 e na 1ª posição o Palmeiras com 61.
E as duas equipes mediram força neste domingo às 4 horas da tarde. E para o objetivo aí do Cruzeiro na temporada, né, que é voltar a disputar a Libertadores, chegamos aos 99,95% de chances matemáticas de conquistar a meta. Esses números são de acordo aí com as estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais, a famosa UFMG. E visando detonar o campeonato continental, o Cruzeiro fica de olho nos jogos do Botafogo, Mirassol e Bahia, que também jogam neste domingo, né? Então, vamos aguardar aí como vai ser o desenrolar dessa rodada do Brasileirão. Cruzeiro que segue em terceiro colocado, praticamente classificado, né, para Libertadores do ano que vem. E a sequência do Cruzeiro também, pessoal, no restante aí da temporada não vai ser fácil. Terá o líder Palmeiras pela frente e as equipes vão medir força no dia 26 de outubro, né, lá no Allianz Parque, em São Paulo. Ainda no primeiro dia de novembro, o Cruzeiro terá uma equipe que luta contra o rebaixamento. No Gigante da Pampulha, o Cruzeiro vai duelar contra o Vitória pela 31ª rodada do Brasileirão. E na sequência, viajamos para Porto Alegre para encarar o Grêmio pela 32ª rodada, né? E seguimos aí com os objetivos traçados nesse Brasileirão. Lembrando que o jogo contra o Fortaleza, né, tínhamos aí o trio pendurado, mas que passaram ilesos e podem jogar contra o Palmeiras, né? E o Cruzeiro que tinha 3 jogadores pendurados, né, pelo terceiro cartão amarelo, mas nenhum deles foi punido nesse jogo contra o Fortaleza, né? Por isso, o Cruzeiro terá o trio à disposição para o duelo com o Palmeiras, como eu havia dito, dia 26, domingo, 8h30 da noite, no Allianz Parque, lá em São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão. O volante Wallace, o meia Matheus Pereira e o atacante Wanderson receberam 2 cartões amarelos em rodadas anteriores e seguem pendurados para o confronto aí com o Palmeiras, que é líder do Brasileirão. Apenas o camisa 10 foi titular no jogo contra o Fortaleza, enquanto os outros 2 entraram no segundo tempo da partida. Vidjalba também foi o único punido do Cruzeiro pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Além do trio, outro nome chama atenção entre os pendurados, que é o nosso querido Mister Leonardo Jardim. O comandante recebeu 2 cartões amarelos contra o Palmeiras, né? E ainda no primeiro turno, e na vitória sobre o Red Bull Bragantino, ambos no Mineirão. E o português foi punido nas 2 oportunidades, né, tanto o Palmeiras quanto o Bragantino, por reclamação. E outro jogador que está pendurado é o nosso volante Matheus Henrique. Contudo, né, pessoal, como já sabemos, o camisa sofreu uma fratura em 2 costelas e está em recuperação no DM. A tendência é que ele volte aos gramados apenas na reta final desta temporada. Então é isso, meu povo, seguimos firmes e fortes no Brasileirão, na cola aí do líder Palmeiras, depois seguido de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras, né? Dia 26 o bicho vai pegar. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, ó, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!